Ser uma pessoa abençoada é o desejo de muitos, mas também é verdade que nem todos sabem o que significa ser uma pessoa abençoada. Ainda aqueles que sabem o que significa ser uma pessoa abençoada podem não saber o caminho necessário a se trilhar para se chegar a tal ponto, se tornar uma pessoa abençoada. E é sobre o que significa ser uma pessoa abençoada e o caminho necessário para se chegar a tal que nós vamos falar nesse vídeo. Por isso eu te convido, fique conosco. Olá, a graça e paz, meu nome é Murilo Candeia e sejam bem-vindos, este é o nosso canal. Ainda antes de falar contigo o que significa ser uma pessoa abençoada e do caminho necessário a trilharmos para nos tornarmos pessoas abençoadas, eu quero elencar contigo 3 coisas que não são parâmetros a fim de sabermos se somos abençoados por Deus ou não. A primeira delas é ter uma boa condição financeira. Ter dinheiro, ter boa condição financeira não serve como parâmetro de bênçãos do Senhor. Por quê? Porque se assim fosse, você diria que alguns políticos que furtaram milhares de reais do governo, que eles seriam então pessoas abençoadas por Deus, quando na verdade sabemos que não o são. Uma outra coisa que também não significa sermos pessoas abençoadas por Deus, o segundo exemplo, é gozarmos de boa saúde. E por quê? Porque passar por doenças, por dificuldade física, é uma coisa comum a todo homem. Desde o primeiro homem até o último ser humano, todos eles passarão por momentos de dificuldade física. Seja uma doença, seja um contratempo, um acidente, todos nós estamos expostos a isso. Ou seja, gozar de boa saúde, estar bem fisicamente, não diz respeito se somos pessoas abençoadas por Deus ou não. E uma terceira coisa é ter bom conceito, ser conceituado com certa parte da sociedade, também não significa se somos pessoas abençoadas por Deus ou não. Porque se assim fosse, o que diríamos então de pessoas que fazem apologia ao crime, à prostituição, mas que ainda assim têm milhares de seguidores e com isso fazem fortunas? Nós diríamos que essas pessoas que desviam as pessoas do caminho correto, que elas são pessoas abençoadas? Diríamos que pessoas que pregam o culto ao corpo como a beleza sendo um caminho para a satisfação da nossa vida, diríamos que essas pessoas são pessoas abençoadas por Deus? Claro que não. Entendemos claramente que essas pessoas são pessoas que, ao invés de serem chamadas abençoadas, deveriam ser chamadas de pessoas problemáticas, pessoas que precisam ser alcançadas pelas bênçãos do Senhor. Mas então, vamos lá. O que significa então ser uma pessoa abençoada? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 6, versículo 22. Lá o Senhor ensina a Moisés uma forma de abençoar o povo. Eu quero ainda, antes de ler o texto contigo, te dizer o seguinte: a Bíblia não foi escrita toda ela apenas no grego, mas também no hebraico, principalmente o Antigo Testamento. Uma porção dele que vamos ler agora, no livro de Números, capítulo 6, versículo 22. Lá está escrito assim: que o Senhor te abençoe e te guarde. E a palavra hebraica ali para abençoe é barak. Olha, tem um senhor chamado James Strong, ele é um dicionarista, também um comentarista bíblico do século XVIII, que ele diz que barak significa ser uma pessoa dobrada, curvada. Que barak, então, é ajoelhar-se, dobrar-se diante de alguém. Então, quando o texto bíblico diz que o Senhor te abençoe e te guarde, e podemos tomar esse senhor chamado James Strong como fiel na sua interpretação, então uma pessoa abençoada é uma pessoa que primeiro está curvada diante de Deus. Então, eu não sei se você se considerava uma pessoa abençoada ou não. Não sei se você se considera uma pessoa abençoada por Deus ou não. Mas eu sei que uma maneira de você fazer a prova real disso é saber se você tem sido uma pessoa que está curvada a Deus ou não. E o que significa estar curvado diante de Deus? Significa, entre outras coisas, você ouvir a voz de Deus, estar atento à sua voz e cumprir aquilo que Ele nos diz. Um outro livro da Bíblia, chamado o livro de Deuteronômio, o capítulo é o 28, eu quero ler uma porção do texto aqui. E meu irmão, preste muita atenção nisso que eu vou ler aqui contigo, porque esse é o caminho. Já entendemos que uma pessoa abençoada é uma pessoa que se curva a Deus. E agora, o caminho para se tornar uma pessoa abençoada é esse caminho que eu vou te mostrar agora através da leitura. Livro de Deuteronômio, capítulo 28. Preste atenção. Se atentamente ouvir a voz do Senhor, teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti todas essas bênçãos. Preste atenção.
Bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. Bendito o cesto da tua amassadeira, bendito serás a tua entrada, a tua saída. Eu te incentivo a continuar a leitura no livro de Deuteronômio, o capítulo 28. Alguém pode querer dizer assim, mas Murilo, essas bênçãos não eram exclusivas para o povo de Israel? Não. Essas bênçãos são exclusivas para todos aqueles que ouvirem a voz do Senhor e se atentarem a ela. Ou seja, essas bênçãos são para todos aqueles que são uma pessoa abençoada, curvada a Deus e que agora trilham o caminho de bênção. O caminho de bênção significa ouvir a voz do Senhor e estar disposto a cumprir aquilo que Ele nos fala. Meu irmão e minha irmã, então eu quero te dizer, seja você alguém abençoado por Deus, ou seja, alguém curvado por Deus. Nós tínhamos o hábito saudável de antes de dormir dizermos aos nossos pais a bênção. E quando os nossos pais nos abençoavam, eles diziam, tenha uma boa noite, que a graça do Senhor venha sobre ti, mas antes de recebermos a bênção, nós tínhamos que olhar para eles e dizer, de vocês vem a bênção. Olha, de Deus vem a bênção sobre nossas vidas. Então precisamos primariamente nos curvarmos a Deus. Você pode ver esse exemplo em diversos filmes medievais, onde uma pessoa, quando quer chegar diante do rei, a primeira coisa que ela precisava fazer era se curvar ao rei. E apenas depois de curvada ao rei, ela receberia a sua bênção, ela receberia o seu favor, ela receberia aquilo que foi pedir a Deus. Mas eu quero ainda trazer para você a cereja do bolo. Mais do que ser uma pessoa abençoada, mais do que saber o caminho a se trilhar para ser uma pessoa abençoada, uma maravilha é sermos uma bênção. O Senhor abençoou o seu servo, o seu filho chamado Abraão, no livro de Gênesis capítulo 12, ele diz o seguinte, sai da tua terra e eu te abençoarei, farei de ti uma grande nação. Mas o Senhor diz também para ele, se tu uma bênção. Olha, Abraão é chamado o pai de multidões, o pai de uma multidão que tem fé em Deus, que tem fé em Cristo Jesus. Eu quero te fazer o mesmo convite. Receba de você, não de mim, mas que seja uma ordem divina. Se tu uma bênção. E sendo assim, as bênçãos do Senhor te seguirão, o caminho das bênçãos será o teu caminho e tudo aquilo que fizermos com as nossas mãos, com os nossos pés, será próspero, porque Deus irá nos prosperar. Fique com Deus, muito obrigado pelo seu tempo e até o nosso próximo vídeo.